Bom, Thales, a gente viu no curso um pouco dos estudos do Pribram e do Bohm sobre Uhum. a questão do holograma. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente essa relação de holograma e cérebro. Tá. Como o holograma ajuda a gente a entender os nossos pensamentos. Qual que é a ideia do holograma? A ideia do holograma é que você está capturando numa chapa fotográfica especial, que é uma chapa altamente densa de fotossensibilidade, você está capturando mais do que a imagem refletida da luz. Você está capturando a emanação quântica daquela luz, porque de certa forma o que você tem no holograma é uma imagem virtual. Quando você olha para um holograma normalmente assim, você não vê nada. A chapa é um borrão, assim, você não consegue ver nenhuma imagem. Mas quando você faz passar um laser, né, que tem características específicas da luz coerente, luz monocromática e tal, essa imagem aparece, e essa imagem aparece com uma sensação, inclusive, do ambiente inteiro, quer dizer, como se ela fosse uma imagem tridimensional e que você consegue, inclusive, olhando, virando o rosto, você consegue ver a tridimensionalidade daquela imagem ali. E se você corta a imagem, por exemplo, a chapa fotográfica em dois, aquela mesma imagem fica nas duas. Você corta em quatro, fica nas quatro. Você corta em N pedaços, em cada um daqueles pedaços a imagem completa se reproduz. Isso é uma característica muito maluca, porque não é uma... Percebe? Ultrapassa o aspecto puramente físico. Na física clássica você não explica isso. O modelo que eles usaram, fala assim, olha, o universo ele parece muito mais próximo de um holograma do que de uma coisa linear. Porque o Karl Pribram, por exemplo, ele começou a fazer experiências com cobaias e tudo mais, tentando achar onde era o centro de memória. E ele percebeu que mesmo que você cortasse vários pedaços do cérebro, você não conseguia extirpar a memória. E aí ele começou a estudar isso, e vários laboratórios deram resultados similares, e ele percebeu então que a memória era não localizada. Quer dizer, a memória, e consequentemente a consciência também era não localizada. E os estudos dele estavam nessa linha, e paralelamente a isso, um pouco depois, na década de 50, o David Bohm, que foi aluno do Einstein em Princeton, também estava desenvolvendo uma teoria muito parecida, mas isso meio que isoladamente. Mas o que ele estava tentando fazer em linhas muito gerais, tá? O resumo da ópera era o seguinte: você tem um problema na física que é o limite da velocidade da luz para todos os objetos, quer dizer, nada pode ultrapassar a velocidade da luz na física relativística, mas ao mesmo tempo você tem comprovações empíricas na física quântica de que as partículas elas interagem independente de tempo e espaço, quer dizer, uma partícula anos-luz de distância de outra interage instantaneamente. Isso é um paradoxo na física, porque teoricamente elas teriam que se comunicar e a comunicação seria muito mais rápida do que a luz. E aí esse problema, não sei, não é da minha área, então eu não sei como está sendo resolvido hoje, mas o David Bohm propõe então uma maneira de relacionar isso. Ele fala assim, na verdade é porque a distância é uma ilusão, né? Você acha que tem uma distância porque a gente está em tempo e espaço tridimensional, mas na verdade no mundo quântico não é tridimensional, não existe tempo e espaço. E isso, na verdade, o próprio Einstein já tinha chegado a essa conclusão, o Minkowski, os matemáticos daquela época, falaram assim, tempo e espaço é uma sombra, uma ilusão. E aí, tanto que o Einstein falava assim, perguntavam para ele, mas o que é tempo? O Einstein falava, tempo é o que o relógio marca. O próprio David Bohm, então, desenvolveu a ideia de que o universo é uma espécie de holograma, porque tudo está ao mesmo tempo em todos os lugares. É que o nosso cérebro não é feito para pensar dessa forma, ele é feito para pensar linearmente, ele é uma estrutura para decodificar o mundo em termos tridimensionais, em termos de tempo e espaço. Ele funciona em termos de tempo e espaço. Então, quando você fala de alguma coisa que está fora do tempo e espaço, dá um tilt, assim, você não consegue fazer imagem. E essa é a grande dificuldade. E qual que é a ideia disso? A ideia disso é que o mundo é de informação, o universo é de informação, uma informação não localizada, que é exatamente o conceito de inconsciente coletivo, percebe? Então, se você começa a juntar essas coisas, você fala assim, nossa, é isso mesmo. A informação ela está em todo lugar ao mesmo tempo. O Jung, inclusive, ele foi bastante ousado em dizer assim que toda a informação do mundo está aqui agora, disponível. Porque todo produto de um pensamento, quer seja
um pensamento de agora, um pensamento antigo, um pensamento eventualmente até do futuro, se a gente for pensar fora do tempo e espaço, está aqui agora.